Fala, minha galera do Spotify, fala, minha galera do YouTube, podcast do professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Vamos que vamos, galera! Hoje vamos falar de uma temática extremamente importante, dois pontos que são cruciais a você alcançar a tão sonhada aprovação são fatores como a disciplina e como a motivação. Sem estes dois elementos, sem esses dois ingredientes, talvez o seu processo estudantil não tenha a qualidade que pode ter se efetivamente esses dois fatores fizerem parte da sua preparação da forma adequada. Neste sentido, antes de adentrarmos o podcast de hoje, o episódio de hoje, é fundamental que se você está no Spotify, você deve se inscrever no podcast, ativar as notificações e deixar as 5 estrelas. As 5 estrelas você vai até os 3 pontinhos, clica lá e já diz o quanto o podcast do Professor Alan tem impactado na sua jornada. Se você está no YouTube, já curte este episódio, se inscreve no canal e ativa as notificações. Perfeito? Combinado? Fechado? Excelente. Nesse sentido, a temática do podcast de hoje é uma temática emblemática. Não esquece disso. A disciplina, ela começa, a disciplina, ela inicia quando a motivação, ela acaba. E é importante você enxergar isso. É importante você visualizar exatamente este contexto. Por quê? Eu gosto muito da frase do Paulo Vieira, que assim aduz: tem poder quem age. Tem mais poder ainda quem age de forma direcionada. Antes de entender, antes de me dedicar a todo este cenário ligado ao mindset, à configuração mental, antes efetivamente de ser um treinador especialista em produtividade estudantil, eu entendia, assim como a maior parte das pessoas, que para que você possa agir, para que cada pessoa pudesse agir, era necessário que ela tivesse motivação. Ou seja, ela só agiria se tivesse motivação. E ao analisar pesquisas, ao analisar os aspectos atrelados à neurociência, a ideia é exatamente ao contrário. Entre em ação, entre em movimento. E é justamente por isso que a ideia de que tem poder quem age. Entre em ação, entre em movimento, porque quando você faz isso, a motivação ela virá. A motivação ela virá com a ação que você executa. Só que mesmo assim existem momentos que esta motivação ela acaba, até porque a razão que lhe fez começar provavelmente não será a razão que lhe fará continuar. Por exemplo, no cenário de concursos públicos, eu gosto muito do exemplo especificamente da Cristina. Por quê? Porque quando ela me procurou, o grande objetivo era sair do trabalho por conta de uma circunstância de não valorização, principalmente por parte do chefe dela. Ela entendia que tinha uma capacidade, tinha habilidades, primeiro que habilidades que não estavam sendo aproveitadas, não estavam sendo utilizadas, esse era o primeiro fator, e segundo, ela se sentia diminuída com as atitudes da chefia. Ou seja, nas palavras dela, ela sentia que era colocada para escanteio e que o chefe fazia questão de ressaltar o posicionamento dele de superioridade. E que isso trazia um cenário de muito doloroso para a Cristina. Só que o que acontece? Isso motivou ela a ingressar. Só que por obra do destino, ou
por justiça divina, aí cada pessoa vai trazer de uma forma, nas palavras dela, justiça divina. Esse chefe ele foi demitido. E quando o chefe é demitido, note que o fator que levou ao início da jornada, que foi justamente a forma como a chefia tratava efetivamente ela ao longo da jornada profissional, como a chefia desempenhava uma postura inadequada, esse fator ele deixou de existir. Ou poderia ser uma circunstância de um reconhecimento por parte de um outro chefe, uma pequena promoção. Tudo isso faria com que aquela frustração do ponto de vista profissional, ela simplesmente se esgotasse. E qual seria a tendência se o fator que gerou o início também fosse o fator que iria gerar o cenário até o fim? Simplesmente ela desistiria quando essa nova situação ela se delineasse. Por isso, a disciplina ela entra quando a motivação ela acaba. A disciplina é o fator que está atrelado, está alinhado com seu nível de autorresponsabilidade em relação a alcançar o que você quer. Mas não só de autorresponsabilidade, o nível de comprometimento que você tem com o seu sonho. Qual é o nível de comprometimento que você tem com o seu sonho? Isso é muito importante de você enxergar em você. Você efetivamente está disposto a fazer o que precisa ser feito para efetivamente conquistar esta aprovação? Porque, diferente do que muitos trazem, a aprovação ela não precisa que você morra para viver, como digo. Ela pode ser feita com qualidade de vida, desde que exista o planejamento adequado para que essa qualidade sobressaia. No entanto, é inegável que é fundamental que você estabeleça prioridades, que você estabeleça efetivamente, dentro de uma jornada, dentro de uma rotina, quais são os momentos que você dedicará ao estudo. E quando eu falo em sacrifícios, eu não estou falando, por exemplo, necessariamente que você precisa deixar de estar com seus filhos. Não é isso que estou falando. Mas se você quer ter tempo de qualidade com seus filhos, por exemplo, do período de quando você chega do trabalho, você vai precisar inverter o seu cenário de estudos. Ao invés de estudar quando chega do trabalho, você vai estudar antes de sair para o trabalho. Quando, por exemplo, eles ainda estão dormindo. O mesmo pode se repetir nos finais de semana. Ah, os meus filhos, eles dormem cedo, então eu vou estudar após eles dormirem. Os meus filhos acordam tarde, então eu vou estudar antes deles acordarem, para que quando eles estiverem acordados eu tenha tempo de qualidade com eles. Claro que isso envolve também outros fatores, sobretudo a questão do cronotipo. Eu já fiz um podcast específico sobre isso. Se você não visualizou esse podcast, é importante que você vá ou no Spotify, está no Spotify este, vai lá no Spotify e procura dentro do meu podcast a parte do cronotipo. O título, salvo engano, envolve se você conhece qual é o seu cronotipo. Cronotipo é a maneira como você funciona melhor. Crono é justamente de tempo. Se você é uma pessoa matutina, se você é uma pessoa noturna, como é que você funciona melhor? Então, você vai precisar unir esses fatores com especificamente a dinâmica da sua família. Então, é extremamente importante você enxergar que o que vai fazer você ter consistência não é a motivação, tá? É claro que se você tiver um processo consistente, motivada, é melhor ainda. Eu apenas estou dizendo que você não dá para esperar surgir a motivação para começar a estudar, porque via de regra ela não vai acontecer. Então, você precisa reunir elementos que você consiga efetivamente conquistar esta dinâmica, este caminho, esta frequência para frente,
mesmo estando sem uma motivação elevada naquele momento. É por isso que entrar em ação é necessário. E a disciplina vai fazer com que você entre em ação. E aí a equação ela vai inverter. Você tendo disciplina, você vai entrar em ação mesmo não estando motivado ou motivado. Quando você começa a fazer, começa a visualizar, começa a enxergar que você está fazendo mesmo nas situações adversas, você vai ganhar força. E essa motivação ela vai vir. Por isso mesmo que você não tenha motivação, haja. E a disciplina é um elemento crucial para que isso aconteça. Se de repente você hoje senta para estudar, mas não sabe como entrar em ação, se você tem dificuldades em entender como é que funciona esse processo, é fundamental que você entenda a dinâmica, o funcionamento da sua realidade estudantil. Para tanto, o melhor efeito que você deve trazer para a sua jornada é a análise inicial de perfil estudantil. Como é que funciona essa análise inicial? Como é que você faz para obtê-la? Você vai me mandar uma mensagem no WhatsApp, no 719-9381-1035. Ao mandar uma mensagem, eu vou trazer algumas perguntas para você para traçar o seu perfil estudantil inicial. E efetivamente, gerando o comprometimento necessário, a gente vai avançar para uma segunda etapa, onde essa análise individual de perfil ela é feita de uma forma mais profunda, de uma forma ainda mais técnica. Se você quer entender como ter acesso a essa análise inicial de perfil estudantil de forma gratuita, o que você vai fazer? Você vai me mandar uma mensagem no WhatsApp, está na descrição deste episódio. Assim, você vai passar a entender o seu funcionamento. E a partir daí, quando você entende o seu funcionamento, naturalmente, as soluções educacionais que você adotará serão soluções educacionais mais assertivas, que vai possibilitar que você avance no processo estudantil. Perfeito? Esse tipo de conteúdo, ele não pode permanecer apenas com você. Então, clica no botão de compartilhar, seja no Spotify, seja no YouTube, e encaminha para uma pessoa. Escolha uma pessoa que seja especial, encaminha para ela e diz o porquê que ela é importante para você. Certamente ela vai vir até aqui e quando ouvir o que eu estou falando neste momento, ela vai se sentir ainda mais lisonjeada pelo nível de importância. Só podia encaminhar para uma pessoa e você encaminhou para ela, pelo nível de importância que você tem na vida dessa pessoa. Consequentemente, siga essa corrente, encaminhe para a próxima pessoa também só para uma e diga o quanto ela é importante para você. Não esquece de seguir o podcast no Spotify e ativar as notificações. Todo santo dia, de segunda a sexta, às 6h06 da manhã, nós temos um episódio novo. Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio de número 97. Grande abraço e até lá, valeu!